Concurso Sempre. Inteligência em concursos. Oi, 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 meus queridos futuros agentes administrativos da PF, tudo bem com vocês? Olha só, não pude estar aí, né, presente com vocês, queridas alminhas, queridos alunos, mas estou aqui, né, gravando essa aula para vocês. Primeira coisa, né, meus amigos, antes da gente começar a falar de conteúdo, eu quero te desejar uma excelente prova. De coração, não vou estar presente com vocês, mas tenho certeza que de coração vou estar torcendo por cada um de vocês que se dedicaram por tanto tempo, se esforçaram, estudaram sábado, domingo, de madrugada, dormiram pouco, se dedicando. Tenha certeza, você sabe, você vai lá agora, vai manter a tranquilidade, serenidade, junto com essas dicas aqui, vai arrebentar nessa prova, certo? Então tá bom, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre gestão de pessoas, né? Sobre a administração das pessoas. Lembre-se, antes de mais nada, né, daquela estrutura de recursos materiais, recursos financeiros e recursos humanos. Nós vamos falar agora dos recursos humanos, ok? E aí, quando eu falo de recursos humanos, né, tem um termo que a gente mencionou bastante, né, durante o curso, que a gente não pode esquecer, que são os stakeholders, né? Ou seja, mesma coisa, parceiros da organização, tá? Eu tenho diversos tipos de parceria, de parceiros nas organizações. E alguns desses principais parceiros que nós temos na organização, eu tenho lá, dá uma olhadinha lá para nós, olha lá no PowerPoint. Eu tenho lá o acionista, né? Eu tenho o empregado, o fornecedor e o cliente. E aí, o que ele tem, cada um tem de contribuição e de retorno? Veja lá, ó, o acionista, ele tem como contribuição o investimento que ele faz. Ele investe uma grana lá na organização e quer ter retorno, que é um lucro sobre o que ele investiu, né? Ou dividendo, ou seja, a divisão dos lucros obtidos e assim por diante. E aí eu tenho o empregado ou colaborador, como queiram, né? Vem cá. O que o colaborador faz? Ele contribui com a organização através do seu trabalho, da sua habilidade, da sua competência. Em contrapartida, ele quer o quê? Ele quer a sua remuneração. Atenção, concurseiro, remuneração, que é a junção do quê? A junção do salário mais os benefícios. Juntos eles dão o quê? A remuneração, certo? Cuidado com isso. Vamos lá, eu tenho também os fornecedores, né, que são um outro parceiro importante. Dá uma olhada lá de novo. Eu tenho lá, ó, o fornecedor, ele contribui com a organização matéria-prima, insumo, e tem, né, como retorno o quê? Ó, lucro, novos negócios e assim por diante. E por fim eu tenho os clientes, né, que investem através de compras e que querem qualidades, preço e satisfação. Concurseiro? Claro! Vem cá! Naturalmente que eu tenho, né, posso ter outros parceiros, né? Esses aqui são os principais parceiros da organização. Beleza? Muito bem, né? Aí, eu tenho como objetivo da gestão de pessoas, né? Lembre-se lá, ó, eu tenho como objetivo, dá uma olhada lá, ó, que as pessoas são como principal ativo nas organizações e através da gestão de pessoas é permitida a colaboração eficaz também entre as pessoas. E aí eu tenho estabelecido, olha lá, ó, são 6 objetivos principais da gestão de pessoas. Quais são esses objetivos, concurseiro? Primeiro, ajudar a organização a alcançar os seus objetivos e realizar sua missão. Lembre-se, né? A gestão de pessoas, a estratégia da gestão de pessoas tem que estar atrelado à estratégia do quê? Da própria organização, né? Eu tenho que estar em sintonia, tem que estar, né, vinculado para que não haja objetivos distintos, certo? Tem que estar em sintonia aí, ok? Muito bem, ainda lá, ó, o segundo objetivo, proporcionar competitividade à organização. Ou seja, eu preciso criar, eu preciso desenvolver, eu preciso gerir, né? Eu preciso, além disso, aplicar as competências que eu necessito, que eu busco na força de trabalho, através de um desenvolvimento, uma orientação, uma preparação, até mesmo uma capacitação. E aí eu tenho o terceiro objetivo principal da gestão de pessoas, como proporcionar à organização pessoas bem treinadas e motivadas. Ou seja, eu vou construir e proteger o que a gestão de pessoas chama como bem mais valioso da organização, que é o quê? Que são o quê? As pessoas, né? As pessoas.
capacitação, reconhecimento, recompensa, entra nisso. O que é capacitação, concurseiro? Vou capacitar, vou treinar, vou orientar, vou ensinar, vou reconhecer quando, né, eu tiver um funcionário de destaque e também recompensá-lo pela sua assiduidade, pelo seu destaque na organização em determinado período. Beleza, beleza, beleza? Aí eu tenho quarto objetivo principal, olha lá, olha lá, olha lá. Aumentar a autorrealização e a satisfação das pessoas no trabalho, ou seja, né, felicidade como manutenção da produtividade, ou seja, eu vou buscar um clima organizacional adequado, um ambiente adequado, né? Buscar satisfação. E é só a gente pensar um pouquinho, concurseiro, quem é que gosta de desempenhar atividade profissional num ambiente, né, ruim, onde não existe a satisfação para trabalhar? Ninguém, né? Então, por consequência, logo, né, se eu tenho esse ambiente bom, eu vou conseguir atingir a produtividade que a organização espera, ok? Quinto objetivo principal, concurseiro, desenvolver e manter a qualidade de vida no trabalho. Quando eu falo em qualidade de vida, eu me refiro, olha lá, ó, estilo de gestão, né? A gente vai falar daqui a pouco de novo, lembrar aí sobre liderança, mas eu estou falando, né, de uma liderança democrática, participativa, onde eu tenho envolvimento de todos os membros, ok. Ainda lá, autonomia, né? Aqui lembra lá da gestão por resultados, certo? Onde eu tenho, onde não existe aquela cobrança dentro do processo, e sim uma avaliação sobre o resultado do processo, ou seja, eu tenho autonomia para desenvolver as minhas atividades, as minhas tarefas. Lembra também da questão do ambiente do trabalho agradável, né? Umidade, iluminação e também no que diz respeito à qualidade dos materiais, né? Ou seja, a mesa, o computador, tudo isso, né? Vai buscar o quê? O desenvolvimento e a manutenção da qualidade de vida. Parte do princípio que a gente vive mais no trabalho do que dentro de casa. E aí, meu queridão, o sexto e penúltimo objetivo principal, eu estou falando da administração e da impulsionar da mudança. Lembre-se, né? Ambientes instáveis, existe muita mudança, existe, né, um ambiente mutável de fato. Então eu tenho que gerir essas mudanças e fazer com que elas tenham o menor impacto na minha organização possível dentro de um cenário em que as mudanças são cada vez maiores. Mudou a tecnologia, eu tenho que me adaptar. Mudou o interesse, mudou o produto, eu tenho que me adaptar. Então eu preciso, né, saber como agir para minimizar o impacto dessas mudanças no que diz respeito à qualidade, à produtividade, ao ambiente, ao clima organizacional. Beleza? Sétimo objetivo de gestão de pessoas, olha lá, ó, manutenção de políticas éticas e comportamento socialmente responsável, certo? Atividades abertas, transparências dentro da lei, mantendo os princípios éticos, né? São esses os 7, então, meus queridos concurseiros, objetivos básicos no que diz respeito, né, à gestão de pessoas. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora, não esqueça, vamos falar um pouquinho dos processos básicos da GP, da gestão de pessoas. Processos básicos da gestão de pessoas. Olha lá, né? Como processos básicos, concurseiro, eu tenho 6. Dá uma olhada lá. Agregar pessoas. Aplicar pessoas. Recompensar. Desenvolver. Manter e monitorar. Vamos lá falar um pouquinho de cada um. Veja só. Agregar pessoas, no sentido de buscar novas pessoas e capacitar, né, as pessoas que eu tenho internamente. Ou seja, estou falando do quê? Estou falando de recrutamento e de seleção, certo? O item 2 lá, ó, aplicar pessoas. Estou falando do quê? Desenvolvimento de cargo, desenho de cargo, estou falando de análise quanto ao desempenho das atividades em relação às suas competências e habilidades, ok? Item 3, recompensar pessoas. Estou falando de incentivo, estou falando de manter um clima organizacional adequado, certo? Quarto, desenvolver pessoas, estou falando de capacitação, de treinamento. Quinto, manutenção de pessoas, condições satisfatórias. Lembre-se que o parâmetro, para que eu saiba se é satisfatório ou não, eu preciso de um parâmetro, preciso de referências, de indicadores. E sexto, monitoramento, ou seja, avaliação do desempenho, análise para saber se o desempenho está realmente dentro do esperado pela organização, ok?
E aí lembre-se também que existem alguns fatores que vão influenciar diretamente no planejamento da gestão de pessoas, que é o quê? O absenteísmo, que é a rotatividade e as mudanças nos requisitos das forças de trabalho. Quando eu falo absenteísmo, concurseiro, eu estou me referindo ao quê, né? A ausências injustificadas, ou seja, se eu planejo lá uma quantidade de pessoas, né, considerando a produtividade que eu tenho, que cada um vai produzir, de repente as pessoas começam a voltar do nada, claro que vai influenciar no meu planejamento, eu vou ter que contratar mais ou mudar o meu processo. Da mesma forma, a rotatividade pessoal, né? Você recruta, você seleciona, você ambienta, você treina e a pessoa sai. Vai ter que fazer tudo de novo. E nesse inteirinho o meu processo não pode parar, então vai influenciar no meu planejamento também. Assim como a adaptação da mão de obra, ou seja, a mudança das exigências, né, da força de trabalho. Eu preciso me adaptar, eu preciso capacitar, preciso treinar. Isso também tem influência direta na minha gestão, no meu planejamento de gestão de pessoas. Beleza, concurseiro? Muito bem. Falando agora sobre gestão por competência. Tema importante do nosso edital, certo? Veja, né? Eu tenho algumas habilidades que são fundamentais no que diz respeito, né? Quando a gente fala de gestão de competência, eu tenho que entender que eu tenho as competências que a organização exige ou predetermina que seja necessário naquela determinada realização da atividade, função, e eu tenho as competências, aptidões e habilidades do profissional que vai cobrir essa vaga aqui, certo? Ou seja, tem que ter uma sintonia nesses dois para que eu tenha sucesso, tenha de fato competência. Vamos ver algumas habilidades importantes ali julgadas. Dá uma olhada lá, ó. Capacidade de aprender e reaprender por conta, análise, sintetização e avaliação de situações, comunicação, senso crítico, criatividade e inovação. Concurseiro, todos, espera aí, não é sutiã, deixa eu arrumar aqui, não me sacaneia, um fiozinho, tá? Olha só, todas as habilidades fundamentais ali no que diz respeito ao desenvolvimento de competências. Lembre-se que eu tenho algumas outras habilidades importantes, né, que é a identificação e resolução de problemas, a identificação no que diz respeito ao processo decisório, ou seja, é a melhor maneira de eu decidir. Lembre lá de decisão, eu tenho as decisões, né, no processo decisório, decisões estruturadas, semi-estruturadas e não estruturadas, ou seja, decisões que são que eu já sei como reagir, decisões que eu tenho alguma noção do impacto que isso pode acontecer e decisões que eu não faço a mínima ideia. Então, né, faz parte das competências esperadas pela organização, por exemplo, que eu tenha facilidade nesse desenvolvimento quanto às decisões aí. O trabalho em equipe também, né, é uma habilidade fundamental hoje em dia. A cultura de buscar sempre o melhor, buscar sempre a qualidade, a excelência, assim como o entendimento, né, pleno de tecnologia da informação. Ok? Muito bem, né? E a gestão por competência, tá falando de competência, mas o gerir dessas competências, né, se refere ao que exatamente? Aí eu tenho uma definição para que a gente possa comentar em cima, que é a definição do nosso querido Kiki, para os íntimos, que é Venato, que fala o seguinte, olha lá, ó. Proporcionar maior produtividade e adequação ao negócio, identificando pontos de excelência e carência, suprindo lacunas e agregando conhecimentos através de critérios mensuráveis, né? Veja, proporcionar produtividade e adequação ao negócio, identificar, a gestão de competência, ela vai identificar pontos de excelência e também pontos de carência, certo? E vai o quê? Qual que é a ideia dela? Suprir essa lacuna, ou seja, se eu tenho uma carência, eu vou buscar alguém que supra essa carência, bem como aumentar e agregar o conhecimento necessário para a minha organização. Agora, tudo isso de uma forma que eu possa quantificar, que eu possa mensurar, ou seja, eu tenho indicadores que dê essa referência aí. Não esqueçam disso, concurseiros! Muito bem, dando uma olhadinha lá sobre a relação indivíduo-organização, né? Lembre-se que toda relação, todo relacionamento profissional, íntimo, pessoal, né? Toda a relação ela é complexa, certo? E no que diz respeito à relação indivíduo-organização, ou seja, da empresa, da organização com os indivíduos, com os colaboradores, ela também, né, vai tornar complexa da mesma forma. Então a gente tem algumas estruturas de programas, certo? Que a gente tem que levar em consideração justamente para ajustar, certo? Para ajustar de uma maneira que essa relação seja a melhor possível, né? E aí a gente tem algumas estruturas que são levadas em consideração para o desenvolvimento desses programas dentro da relação indivíduo-organização. Dá uma olhada lá. Eu tenho então o programa ali, ó, de relação com o empregado através de comunicação, através da cooperação, proteção, assistência, disciplina e conflito. Lembre-se, né? Vem cá. Eu tenho lá o que diz respeito à comunicação.
aquela história, né, de a gente ter que se comunicar como se fosse para uma criança de, sei lá, né, de 8 anos, lembra disso? Então, no sentido seguinte, a comunicação tem que ser clara. E para que a comunicação tenha que ser clara, eu tenho canais adequados conforme o nicho, conforme o meu público, conforme o tipo de entendimento que vai existir por parte do receptor, por exemplo, certo? Eu tenho o processo de cooperação, né, onde eu vou cooperar com os demais, no sentido de trabalho em equipe, realmente. No que diz respeito à proteção, a se sentir seguro, né, no entendimento de proteger realmente, bem como o que diz respeito à assistência, ao apoio, ao suporte ao colaborador e também no sentido de disciplina e conflito, ou seja, né, como agir diante de situações da disciplina ou da falta de disciplina e quando existe conflito também. São diversas formas aí que eu tenho, né, de programas justamente para buscar um melhor convívio, uma melhor relação entre indivíduo e organização. Lembre-se, né, exemplo lá, o programa de reconhecimento, por exemplo, onde eu vou desenvolver ações de maneira que eu busque reconhecer os colaboradores que tenham mais destaque da organização, que possam se destacar através de atividade, trabalho, de ideias. E aí você pode, por exemplo, caracterizar isso através de premiações, eventos, né, de maneira que fortaleça o entendimento que a organização reconhece os seus pupilos e também no sentido de que possa estimular os demais a buscarem, né, melhoria aí, ok? E aí eu tenho aqui alguns principais fatores que levam a situações de problemas com os trabalhadores. Dá uma olhadinha lá, ó. Elevado absenteísmo, falta injustificada e frequente, atrasos ou saídas antecipadas, né? Pode gerar insatisfação por parte da organização, negligências, por exemplo, de questão de segurança que provocam problemas com outros funcionários, a questão da aparência social e também envolvimento com a lei. Beleza, concurseiro? E no que diz respeito à disciplina, que é um fator preponderante, que volta e meia pinta, concurseiro, eu tenho dessa relação indivíduo-organização, veja só, né? O que é a disciplina? São condições em que a pessoa conduz a si próprio de acordo com regras e procedimentos de comportamento aceitável pela organização. E aí eu tenho a autodisciplina e a imposição de disciplina, né? A autodisciplina é quando eu consigo me disciplinar conforme as regras. Imposição é quando a organização tem que chegar e chamar atenção, impor as diretrizes para que as regras sejam seguidas. E aí, quando isso acontece, mesmo assim não funciona, eu tenho o processo de punição, que pode ser através de maneira verbal, chamar atenção, ou através de ações. Como exemplo de ações, você tem lá advertência, suspensão, demissão, corte de bônus, corte de verba, esse tipo de coisa são formas de punir aí em relação à disciplina. Beleza, beleza, beleza? Vamos falar um pouquinho agora aí de dois temas clássicos, né, que volta e meia pinta em concurso, que eu acho que vai pintar aí para vocês. Eu estou falando de liderança e vamos falar depois também sobre motivação. Quando a gente fala de liderança, né, eu tenho diversos tipos de liderança, diversos estilos. Eu queria pedir destaque para você, para os três aí que voltaram a aparecer bastante. Cadê? Aqui, né? Para os três que voltaram a aparecer bastante, que eu estou falando da liderança autocrática. Eu estou falando da liderança democrática. E estou falando da liderança liberal. Veja, né? A gente tem lá a situacional também, que vai agir de acordo com a situação, ok? Mas eu vi alguns concursos últimos que está pintando isso aqui, né? Autocrática, democrática, liberal. Veja só, na liderança liberal, né? Na liderança democrática, né? Cuidado que ela pode aparecer na tua prova com o nome de liderança participativa, justamente por uma das características dela, que é a questão da participação dos membros envolvidos, ou consultiva, no sentido de consultar os demais para saber a opinião, certo? As decisões, elas são feitas na liderança democrática pelo grupo, certo? No que pese, exista a responsabilidade por parte do líder. O líder, ele continua tendo a responsabilidade, né? Mas a opinião dos demais, o impacto que as decisões dele têm é muito importante sobre a sua equipe, sobre os seus liderados, é muito importante para ele aí, ok? E aí eu tenho, né, o estilo autocrático, onde aquele estilo, né, o foco, a gente chama que o foco da liderança autocrática, ele está nas tarefas, né? Está na execução, não está nem aí como é que andam as pessoas, certo? É um líder centralizador, chamado também de liderança diretiva, não esqueça disso, né? E não importa a opinião dos seus liderados, então ele não quer saber, ele vai fazer o que ele acha que tem que ser feito e ponto final.
E aí, por fim, eu tenho a liderança liberal, ok? A liderança liberal, concurseiro, né? Ela acontece como? As equipes, aquelas mais maduras, onde já sabem quando, como e quando os líderes sabem, o seu líder costuma agir. Então, eles têm uma autonomia muito grande. A sua principal característica é dessa autonomia aí, beleza? Beleza, concurseiro? Então tá, vamos falar um pouquinho agora, né, sobre a questão da motivação. Eu te peço que você dê uma olhadinha lá no que diz respeito à motivação, se você tiver lá a apostilinha, sem dúvida, porque é o seguinte, né, de motivação, existem duas formas de cair. A primeira forma, não esqueça, né, diz respeito à parte comportamental. Comportamental. E a segunda parte diz respeito às teorias motivacionais. Muito bem. Sobre a parte comportamental, querido e querida, veja só, né? Eu tenho, por exemplo, eu preciso compreender que ninguém se motiva ninguém, né? A liderança é um processo endógeno, ele é interno, certo? Agora, eu posso desenvolver ações que vão levar a alguém se motivar, né? Eu posso, por exemplo, não é a pessoa adora sorvete, né? Não é o fato de eu trazer um sorvete que vai motivá-la, mas ele vai estimular e aí ela internamente vai se motivar, ok? Então não esqueçam desse processo, certo? E claro que é fundamental no que diz respeito à produtividade, no que diz respeito ao desempenho das organizações, né, que o seu comportamento, que o clima influencia e que ela esteja motivada. No que diz respeito a teorias, concurseiro, a gente tem diversas teorias, tá? Eu tô sentindo uma incidência clássica aí no ar, então eu queria, né, é uma aposta, às vezes a gente acerta, às vezes não, mas eu queria trazer para vocês, falar um pouquinho mais da teoria das necessidades, ou também chamada de teoria de Maslow, que foi criada por um cara chamado Maslow, por isso que ela chama assim. E aí, concurseiro, dá uma olhada lá, ó. Eu tenho ali são a chamada pirâmide de Maslow. Dá uma olhadinha lá, ó, olha lá que bonita, né? Estrutura em 5 grupos, que ele dividiu as necessidades, né, masculinas em 5 grupos, que é o grupo de necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, sociais, de autoestima e de autorrealização, né? E aí a gente não pode esquecer o seguinte, concurseiro, que uma é vem cá, uma é pré-requisito da outra, ou seja, e a ordem é de baixo para cima, né? Da base para o topo. Ou seja, para que eu tenha necessidades de segurança, olha lá de novo, para que eu adquira as necessidades de segurança, primeiro eu tenho que adquirir as necessidades, qual, concurseiro? Muito bem, fisiológicas, tá? E aí depois, para que eu possa adquirir as necessidades, né, para que eu possa buscar as necessidades sociais, eu tenho que primeiro adquirir qual? Eu quero ouvir as necessidades fisiológicas e depois as necessidades de segurança, professor. E aí depois as sociais e assim por diante. Já tem uma é pré-requisito da outra, não se esqueça disso, concurseiro. Muito bem, para a gente finalizar aqui, eu queria falar com vocês sobre a gestão de desempenho, né? A gestão de desempenho vai analisar o quê? O desempenho, né, dos colaboradores, certo? Cuidado, né, feedback e desempenho de situações distintas, onde eu tenho feedback, né, que é específico, que é de rotina, que é do dia a dia. E o feedback ele pode ser positivo ou negativo. Ele vai se referir a uma atividade, a uma única tarefa. E eu tenho a avaliação de desempenho, a análise do desempenho, que se refere ao todo, ao contexto como um todo, e não a uma única tarefa ou atividade. E aí eu queria destacar a vocês a 2 modelos, né? A gente tem diversos métodos, melhor dizendo, de avaliação de desempenho. Eu tenho 2 que se destacam, que é o método APPO, ou APO, como queiram, né? E o método de 360 graus, ou avaliação 360 graus. Olha lá, ó, o APO ele se divide ali, ó, naquelas 6 estruturas. Olha lá, ó, APO significa avaliação participativa por objetivos, né? Onde eu tenho a participação ativa do colaborador, e do gerente, e ele vai seguir aquelas 6 estruturas ali, ó. Vão estabelecer objetivos consensualmente, vão se comprometer pessoalmente, vão negociar recurso, vai ser avaliado, né, o desempenho, depois vai ser monitorado e comparado com períodos anteriores. E eu não posso esquecer que esse é um processo contínuo, ou seja, é um processo cíclico. E aí, concurseiro, né, para a gente finalizar, eu tenho a avaliação 360 graus. Olha lá, participação de todos os envolvidos de alguma forma com a avaliada. Então, assim, ó, né, eu colaborador, certo? Quando eu falo da avaliação 360 graus, o que é 360 graus? Concurseiro, 360 graus.
Ou seja, todo mundo que está em volta de mim, né, vai poder participar da minha avaliação, todo mundo que está envolvido nos meus processos. Se eu tiver estagiário, um subordinado, o meu líder, todo mundo, se eu tiver contato com o cliente, com o fornecedor, todo mundo vai poder participar. Lembre-se que tem um aspecto negativo que alguns autores colocam, que é o quê? A exposição. E isso pode, né, realmente levar porque eu estou exposto, que está todo mundo me avaliando. Beleza, concurseiro? Então tá, meu queridão, bate bola aí, rapidão, hein, de alguns temas importantes, fundamentais, eu espero realmente que te ajude, né, em gestão de pessoas. Um grande abraço, daqui a pouco a gente volta aí falar um pouquinho sobre gestão de materiais. Um beijo, tchau!